Olá pessoal, sou Marcial Passos, eu sou o técnico de produtos da Quali Vinil Tintas e eu quero aqui apresentar para vocês a linha de textura da Quali Vinil, tá? Então assim pessoal, nós trabalhamos com 3 texturas, nós temos a Qualigraph, nós temos a hidrorrepelente e temos a textura acrílica. E qual que é a diferença de cada uma delas? Então quando você fala de Qualigraph, você está falando daquela textura rústica, né? Então o profissional de pintura sabe bem, aquela que você vai utilizar a desempenadeira ali de plástico, né? E a desempenadeira também de aço. Então você vai puxar na parede com a desempenadeira de aço e com a desempenadeira de acrílico você vai começar a fazer o processo de riscamento. Porque a Qualigraph, ela possui aquelas pedrinhas, né, maiores, a gente está falando ali de uma malha 12, que você consegue de fato trabalhar melhor o riscamento do produto. Então você vai trabalhar diversas maneiras ali, mas o efeito dado nessa textura é apenas o efeito riscado, que é o efeito rústico aí muito procurado pelo mercado. Então você trabalhar com um produto nosso, você vai ter essa facilidade aí para aplicação também. Pessoal, textura, ela é pronta para uso, né? Você não precisa diluir o material. Se você sentir que realmente que ela está muito pesada para trabalhar, o máximo que você vai adicionar de água são 5%, tá? Justamente para uma facilidade maior de aplicação. Mas o produto, repito, é pronto para uso, não precisa diluir este material, tá? O rendimento aí estimado de uma lata, a gente fala aí de 25, né, quilos de um produto como esse, a gente está falando do rendimento estimado aí de 7 a 8 metros quadrados, uma lata do produto da textura Graph, que é a textura rústica que vai te dar este acabamento. Perfeito? Um outro produto que nós temos aí é a textura hidrorrepelente, é uma textura intermediária, que você vai conseguir trabalhar com ela diversos efeitos, tá? Ela não é tão rústica como a textura Graph, mas ela é aquela textura malha 40. Então ela vai ter aquelas areinhas, não vai ficar tão lisa, mas você consegue trabalhar um espatulado, você consegue trabalhar diversos efeitos com a textura do seu agrado e vai te dar aquele efeito que você deseja, não tão rústico, mas também não tão liso. Qual que é o diferencial do nosso produto também? A textura hidro, o próprio nome já fala, ela é hidrorrepelente, tá? E pessoal, a textura rústica também é. Então isso vai ajudar muito na questão da absorção de água. Textura, todo mundo sabe, quando você aplica na parede, ela forma uma camada espessa. Então se ela absorver água, aquilo vai acumulando, com o tempo ela começa a desplacar, a estourar ali da superfície. Os nossos produtos não vai sofrer com isso, porque ela tem a eficácia da hidrorrepelência. Então a água bate na superfície onde está aplicada a nossa textura hidro, que é a intermediária, ou a textura rústica, ela vai repelir essa água, não vai deixar que passe para a superfície, ou seja, a durabilidade vai ser muito maior, certo? O rendimento aí estimado até, não falando de uma lata de 25 litros de uma hidrorrepelente, 16 metros quadrados, você consegue trabalhar com o nosso produto, perfeito? E a outra textura nossa é a textura acrílica, né? Textura acrílica, aquela textura mais convencional, ela não possui nenhum granulado, né? Então, ou seja, uma textura totalmente lisa, você vai trabalhar também com ela diversos efeitos. A diferença é que a textura acrílica, ela é mais uso interno, né? Ela não tem aquela eficácia da hidrorrepelência, mas isso é de mercado, tá? Isso é de mercado. Então, se você quiser aplicar ela à área externa, pode. O recomendado é que você aplique lá 2 demãos de uma tinta acrílica para poder realmente te dar uma proteção maior na questão da hidrorrepelência. De preferência, você pode usar aí o 6 em 1 da Quali Vinil, vai te ajudar muito nesse sentido. O rendimento aí, quando você fala de uma textura acrílica, até 20 metros quadrados por lata. Pessoal, essa é a linha de textura da Quali Vinil. Então nós te oferecemos aí os 3 acabamentos, que é o Graph, que nós temos a textura rústica, a hidrorrepelente, que é a textura intermediária, e a textura acrílica. Então, o mercado pede tanto a questão dos 3 acabamentos, e a Quali Vinil consegue te atender da melhor forma possível nos 3 acabamentos. Pensou em utilizar a textura? Utilize a linha de textura da Quali Vinil Tintas. Qualidade até no nome.